Imagina o cenário. Uma masmorra romana. Escura, úmida, sabe? Terrível. É de lá, por volta do ano 67, que o apóstolo Paulo, já velho, acorrentado, escreve a sua última carta. E não é um tratado teológico complexo como os outros, né? É o seu testamento, uma mensagem final e urgente para o seu protegido, Timóteo. Para nossa análise de hoje, a gente mergulhou num comentário do Hernandes Dias Lopes sobre essa carta, a 2 Timóteo, e a nossa missão é tentar entender o que um líder ali, no corredor da morte, considera crucial para passar adiante. O que importa quando tudo está prestes a acabar. O que é fundamental para a gente entender a urgência dessa carta é o contexto. A gente está em Roma, sob o governo de Nero. 3 anos antes, em 64, teve aquele incêndio que devastou a cidade e Nero precisava de um bode expiatório, né, para desviar a fúria do povo. Os cristãos foram o alvo perfeito. A fonte que a gente está analisando, ela descreve uma perseguição de uma brutalidade, assim, quase inimaginável. Chegou ao ponto de, segundo os relatos, faltar madeira para fazer cruzes. Cristãos eram queimados vivos, sabe? Viravam tochas humanas para iluminar os jardins do imperador. É nesse clima de terror que o Paulo, que agora não é mais um prisioneiro em casa, mas um criminoso comum, um malfeitor, escreve para o Timóteo. Um líder jovem que as fontes descrevem como tímido e até meio doente. Então a situação é de desespero total. E a pergunta que guia nossa análise é: o que se diz a um líder jovem, inseguro, quando o mundo ao redor está literalmente em chamas? Exatamente. O foco da carta e da nossa conversa está em 4 responsabilidades centrais que o Paulo passa para o Timóteo, basicamente. Guardar o evangelho, sofrer por ele, perseverar nele e pregar. Não é um manual de gestão, sabe? É um testamento sobre resiliência, coragem e como transmitir ideias nos tempos mais sombrios. Certo. Vamos começar a desvendar isso. O que me chama a atenção logo de cara é que o Paulo não começa com ordens, com estratégias. Ele começa de um jeito muito pessoal, lembrando o Timóteo da herança de fé dele. Ele fala da fé sem fingimento, que veio da avó Lloyd, depois da mãe Eunice. É como se ele dissesse: olha, antes de tudo, lembre-se de onde você veio, da base sólida que você já tem. E é a partir dessa base que ele introduz o conceito central. Guarda o bom depósito. O evangelho aqui não é tipo uma filosofia para ser debatida ou adaptada. É um tesouro. Precioso, inviolável. A instrução é muito clara. Esse tesouro precisa ser protegido de qualquer corrupção. A fonte enfatiza muito isso, que nada pode ser acrescentado ou tirado. A ideia é que a pureza da mensagem está ligada ao poder dela. Se você dilui para ficar mais fácil de engolir, ela perde a essência. E eficácia. E aqui a coisa fica muito intensa, por causa do contraste. Ao mesmo tempo que o Paulo pede essa firmeza toda do Timóteo, ele relata uma debandada geral dos crentes na Ásia. Ele até cita nomes: Fígelo, Hermógenes, basicamente quase todo mundo abandonou ele. Isso não é um conselho abstrato de um líder lá no topo. É um apelo vindo do fundo do poço. Paulo está dizendo: olha, todos estão me abandonando, a situação é péssima e é exatamente por isso que a sua firmeza importa agora. A credibilidade dele vem daí, da vulnerabilidade, não da força. E é fácil pra gente, lendo 2000 anos depois, julgar quem fugiu, né? Mas a fonte deixa claro o nível da pressão. Se associar o Paulo naquela masmorra era como assinar a própria sentença de morte. O medo não era só uma emoção, era uma reação racional à ameaça de tortura e execução. E é por isso que, no meio dessa escuridão toda, surge uma figura tão luminosa, Onésiforo. Fala mais sobre ele. Ele parece ser o grande contraponto a essa história de abandono, né? Totalmente. A fonte descreve ele de um jeito poético, como um lírio que floresce no lodo. Onésiforo não só não se envergonhou das algemas do Paulo, que já seria um ato de coragem imensa, mas ele o procurou ativamente em Roma, uma cidade gigante e caótica, até achar. Imagina o risco, sai perguntando por um prisioneiro cristão em plena perseguição do Nero:
E a visita dele é descrita como uma brisa fresca que trouxe ânimo para o apóstolo. É uma demonstração de lealdade e amor em ação, sabe? Justamente quando a covardia era a norma. Diante dessa realidade toda, de abandono e perigo, o Paulo precisa equipar o Timóteo para a liderança. E ele não usa títulos de poder, ele usa metáforas. Imagens do dia a dia que falam de serviço, disciplina, sacrifício. Ele apresenta 4 figuras principais: o mordomo, o soldado, o atleta e o lavrador. E cada uma delas tem uma lição muito específica. O mordomo, por exemplo, ele não é o dono da mensagem, ele é só o administrador. A tarefa dele é entregar a mensagem intacta. E a fonte destaca uma ideia fascinante aqui. A melhor maneira de preservar o evangelho é transmiti-lo. Não é para trancar num cofre, é para passar adiante com fidelidade. E a imagem do soldado? Essa me parece bem forte, ainda mais com o contexto de perseguição. É radical. O soldado, para ser eficaz, precisa de foco absoluto. Ele não pode se envolver nos negócios desta vida que podem distraí-lo. O objetivo é um só: agradar quem o alistou. A imagem mostra a vida cristã como um campo de batalha, que exige dedicação total. Não é um parque de diversões, sabe? Um clube social. É uma visão que bate de frente com a busca por conforto que a gente vê tanto hoje. Essa ideia de foco quase radical é impressionante. E como a metáfora do atleta complementa isso? Parece que as duas falam de disciplina, mas de ângulos diferentes. Exatamente. O atleta complementa o foco do soldado com a ideia de integridade. Ele precisa ser disciplinado, sim, mas também competir segundo as regras. Não adianta nada ter um desempenho brilhante e quebrar recordes se as regras foram violadas. O resultado, nesse caso, é a desqualificação. Isso ensina que o como se faz algo é tão importante quanto o que se faz. E, por fim, tem o lavrador, que é a imagem da paciência, do trabalho árduo. Ele planta, ele rega, ele cuida da terra sem parar, sabendo que não controla a chuva, o sol. Ele faz a parte dele com diligência e confia no processo. Então temos o mordomo fiel, o soldado focado, o atleta íntegro e o lavrador paciente. Mas e o que acontece quando alguém quebra essas regras? Quando um atleta compete de forma desleal? Paulo também fala disso, né? Sim. E esse é o outro lado da moeda. Ele menciona figuras como Himeneu e Fileto, que são o oposto disso tudo. Ele não diz que eles são preguiçosos ou incompetentes. O problema é muito mais grave. A fonte descreve a linguagem deles como algo que corrói com câncer. Eles espalhavam uma heresia específica, a de que a ressurreição já tinha acontecido. Pode parecer um detalhe teológico, mas na prática isso esvaziava completamente a esperança futura do cristianismo. Trocava uma promessa real por uma iluminação espiritual abstrata no presente. Isso deve gerar uma instabilidade tremenda. Se os próprios líderes estão espalhando confusão, como alguém consegue se manter firme? Essa é a pergunta central. E a resposta do Paulo é uma imagem de solidez absoluta. O firme fundamento de Deus permanece. Ele usa a metáfora de um duplo selo na pedra fundamental de um edifício. De um lado, invisível, a inscrição diz: o Senhor conhece os que lhe pertencem. É a soberania de Deus, a segurança de que, apesar do caos, existe uma ordem divina, mas não para aí. Essa dualidade é fascinante. Parece uma resposta direta a 2 perigos opostos. A arrogância de achar, eu sou escolhido, posso fazer o que quiser, e o desespero de como eu posso ter certeza no meio de tanto caos. Perfeitamente colocado. Por isso existe o segundo lado do selo, o lado visível, que diz: aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. É a responsabilidade humana. A segurança em Deus não é uma licença para passividade, para falta de ética. Pelo contrário, ela deve se manifestar numa vida visivelmente diferente. Soberania divina e responsabilidade humana, sabe? Andando juntas, inseparáveis. Essa instabilidade causada por Himeneu e Fileto parece um sintoma de um problema maior. E é nesse ponto que o Paulo parece ampliar o foco, olhando para o horizonte cultural que o Timóteo ia enfrentar. A descrição que ele faz dos últimos dias é assustadoramente familiar. Sim,
A fonte esclarece que, teologicamente, esses últimos dias não são só um futuro distante, mas toda a era entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. E o aviso é claro, serão tempos difíceis. O que é fascinante é a lista de características que ele descreve. Homens egoístas, avarentos, arrogantes, desobedientes aos pais, ingratos, cruéis. A lista é longa. Mas a fonte ressalta que a frase que amarra tudo é mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. A raiz de todos esses males seria o amor mal direcionado. O problema não é o amor em si, mas o objeto dele. O amor a si mesmo, ao dinheiro, ao prazer, tudo acima de Deus. Peraí, então a grande ameaça que o Paulo descreve não é o ateísmo vindo de fora, mas uma religiosidade oca por dentro? As pessoas que ele descreve não são pagãs ou agnósticas. Exatamente. E esse é o detalhe mais perturbador. A descrição completa é tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. É uma religião de fachada, uma performance de fé que não gera transformação de caráter. É uma espiritualidade divorciada da ética que serve para acalmar a consciência sem mudar a conduta. E isso nos leva à expressão que talvez seja a mais famosa e atual de toda a carta: a coceira nos ouvidos. Sim, Paulo diz que as pessoas não vão suportar a sã doutrina e a verdade sólida, às vezes desconfortável, mas, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Essa coceira é a metáfora perfeita para o desejo de ouvir não a verdade que confronta e transforma, mas aquilo que valida o que a gente já pensa e justifica o estilo de vida que a gente já escolheu. É, no fundo, o algoritmo da alma. Hoje a gente customiza nossos feeds de notícias, nossas redes sociais, para ouvir só o que a gente já acredita e para silenciar o resto. O Paulo estava descrevendo a versão do primeiro século da nossa bolha de filtros. É uma analogia perfeita. As pessoas trocam a verdade por fábulas e mitos não porque são ignorantes, mas porque as fábulas são mais convenientes. Elas buscam uma mensagem que se adapte a elas e não o contrário. Querem mestres que lhes digam o que querem ouvir, que cocem onde está coçando. Então, num mundo com essa coceira nos ouvidos, que só quer ouvir o que agrada, qual é a ordem final do Paulo para o Timóteo? A ordem é solene, é quase um juramento. Ele diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Prega a palavra. Não é uma sugestão, não é um se for conveniente. É uma incumbência sagrada dada sob o olhar do juiz final. A resposta para um mundo que busca fábulas não é criar fábulas melhores, mas pregar a verdade com ainda mais urgência, a tempo e fora de tempo. E nesse momento final, perto da própria morte, o Paulo faz uma autoavaliação, uma espécie de balanço da vida dele. Sim, é uma das passagens mais conhecidas e comoventes das cartas dele. Ele olha para trás e diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Não tem nota de arrependimento, de e se, tem um senso profundo de dever cumprido. Ele fez o que precisava ser feito. A vida dele foi uma maratona, uma luta, e ele chegou ao fim fiel à missão. A forma como ele encara a morte em si também é notável. Não tem pânico, não tem tragédia na voz dele. Nenhuma. Ele descreve a morte usando duas imagens muito poderosas. A primeira é a de uma libação. Era uma oferta de vinho derramada sobre o altar no templo. Ou seja, a morte dele não é o fim, mas o derramamento final de uma vida que já era toda uma oferta. A segunda imagem é a da partida. A palavra grega usada, análisis, lembrava a imagem de um navio levantando âncora para voltar para casa, ou de um soldado desmontando a tenda. É uma imagem de transição, de ir para o destino final, não de aniquilação. É impressionante ver essa convicção. Um gigante da fé olhando para a morte com essa serenidade. Mas a carta também revela um lado incrivelmente humano, não é? Esse, para mim, é o trecho mais tocante. Em meio a toda essa certeza teológica, a vulnerabilidade humana aparece de forma crua. Ele sente uma profunda solidão. Procura vir ter comigo depressa. Ele lista os que o abandonaram,
como Demas, que o deixou tendo amado o presente século, e ele tem necessidades físicas muito simples, muito humanas. Ele pede, quando vieres, traze a capa que deixei em Trode e os livros, especialmente os pergaminhos. O maior teólogo do cristianismo no fim da vida sente frio e quer seus livros. Isso é muito poderoso. Exatamente. Ele precisa da capa porque o inverno romano está chegando e a masmorra é fria. Ele precisa dos amigos, porque se sente só. E ele precisa dos livros e pergaminhos, porque até o último momento ele é um estudante, um pensador, alguém que quer continuar aprendendo. É o gigante da fé, que é ao mesmo tempo um homem idoso, com frio, solitário, esperando um amigo. E como ele encerra essa montanha-russa de emoções? Ele encerra com uma esperança inabalável. Ele sabe que foi condenado por um tribunal humano, o de Nero, mas tem a certeza absoluta de que o reto juiz vai lhe dar a coroa da justiça. E, num último gesto de generosidade, ele faz questão de estender essa promessa. Ela não é só para ele, mas também a todos quantos amam a sua vinda. É uma nota final de comunhão, uma esperança compartilhada que atravessa os séculos. Então, resumindo tudo, a última carta de Paulo é, no fundo, um manual de resiliência. Ela mostra que a verdadeira força não é a ausência de fraqueza, de solidão ou de medo. É a fidelidade a uma missão, apesar de tudo isso. É sobre como terminar bem a jornada. Não num pódio de glória, mas talvez acorrentado numa masmorra, quando o mundo ao redor parece estar desmoronando por completo. E se a gente conecta isso com o nosso tempo, a carta deixa uma reflexão final muito provocadora. Paulo descreve um mundo ávido por novidades, por mestres que aliviem a tal coceira nos ouvidos. Isso levanta uma questão fundamental para qualquer pessoa, líder ou organização, que tenta comunicar uma mensagem importante hoje. Como equilibrar a necessidade de ser relevante, de falar uma linguagem que seja ouvida, com a responsabilidade de manter a essência da mensagem intacta? Onde fica a linha tênue entre a adaptação, que é necessária para a comunicação, e a corrupção da verdade, feita só para agradar, para se tornar popular e coçar os ouvidos da audiência? Essa é a tensão que o Paulo deixou para o Timóteo e, de certa forma, para todos nós.